Evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, capítulo 10, que é o texto tema da nossa campanha. Marcos, melhor dizendo, perdão, estou com o texto de Lucas. Marcos, capítulo 10, verso de número 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você achou? Diga amém. Marcos capítulo 10, verso de número 17. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso de número 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Podei vos assentar, em nome de Jesus. Deus vos abençoe abundantemente. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, para exaltar e glorificar o nome de Jesus, nesta feita para, por misericórdia, pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. E é muito bom pregar em casa, A gente fica mais à vontade. Isso não significa que seja fácil, mas a gente fica mais à vontade, a gente tem mais liberdade. Glória a Deus. Esse é o tema da nossa campanha, Conquistando o Impossível. E desde a primeira semana, o primeiro pregador, o Senhor me deu uma mensagem e eu rapidamente escrevi ela. Dificilmente eu ouso escrever, tenho a mente acelerada, eu penso uma coisa, em fração de segundo eu já esqueci o que pensei, já estou pensando em outro. Às vezes eu tenho que gravar o que eu estou pensando para poder armazenar. E eu separei algumas coisas, eu quero compartilhar aqui com vocês essa noite. À medida que descorria o texto, algumas verdades foram saltando ao meu coração. Verdades essas que ela tem por interesse nos aproximar de Deus. Já visto, foi falado aqui hoje sobre promessa, Promessa. E eu quero fazer uma pergunta: quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Alguém, acho que alguém não tem promessa aí. Quem aqui tem promessas de Deus, levanta a mão. Então deixa eu te falar alguma coisa aqui para começar já a esquentar. As promessas de Deus para a nossa vida nunca foram endereçadas a nós a viabilizar as coisas, mas nos mover em direção a quem prometeu. Como assim, pastor? Quando Deus disse para Israel ou para Abraão que a sua descendência ficaria escrava ou cativa no Egito por 400 anos, que ao fim dos 400 anos eles iam sair de lá, Deus não disse para ele: eu vou tirar vocês por um caminho maravilhoso, eu vou levar vocês por um caminho belo, uma paisagem deslumbrante, vou levar vocês por caminhos de águas cristalinas maravilhosas, vocês não vão ter nenhum problema. Vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel, vocês não vão ter dificuldade nenhuma para entrar lá, vou viabilizar tudo para vocês. Não foi isso que Deus disse. Eu disse simplesmente: aos fins dos 400 anos, vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel, mas para entrar lá tem que pelejar. Para entrar lá tem que batalhar. Para entrar lá tem que lutar. E não foi uma lutinha qualquer, foram 27 lutas travadas, ferrenhas.
O que para Israel era difícil, para impossível, para Deus se tornou meio pela qual Deus aproximou eles dele. Porque não era impossível morar no Egito, impossível era sair de lá. Não era impossível visitar Canaã, impossível era conquistá-la. Não era impossível atravessar o deserto, impossível era viver 40 anos no deserto. E em todas essas impossibilidades, Deus estava presente, fazendo possível, tornando-a possível. Porque humanamente falando, ninguém por livre e espontânea vontade se colocaria à mercê de tornar-se escravo daquela nação. Deixa eu te perguntar para você entender. Você sairia do Brasil para ser escravo aqui nos Estados Unidos? Sim ou não? Então, mas você veio para cá. Sim ou não? Não era impossível morar no Egito. Não era impossível. Tanto que Jacó desceu com seus 75 agregados, a sua família. Não era impossível. Dadas as circunstâncias que lhes moveu a chegar lá, era um meio mais propício naquela época. A terra estava em fome. Quando Deus quer nos mover em direção à promessa que Ele fez para nós, Ele cria meios e mecanismos para nos colocar dentro da promessa. O que a gente não entende, porque a gente diz, o Senhor me fez uma promessa, por que está acontecendo isso? Porque se Deus não te mover em direção à promessa, você permanece no lugar onde você está. Aí Deus começa a fazer as coisas ficar difíceis. Aí Deus começa a fazer o que era difícil tornar-se impossível. Porque dentro da sua possibilidade, você move as coisas. Dentro da sua capacidade, você faz as coisas acontecer. E Deus disse, não é do teu jeito, é do meu jeito. Não é da forma que você quer. Porque se você fazer do teu jeito, você vai continuar sendo o que você quer ser, da forma que você quiser fazer, da forma que você quer pensar. Mas comigo não. A minha promessa visa aproximar você de mim. O texto que ora acabamos de ler, e eu li esse texto, eu tenho a mania de ler um texto várias e várias vezes, até encontrar um ponto que aqui tá. E aí eu fico vendo todo mundo que vai pregar, eu falo, Jesus, será que o Senhor revelou para ele o que o Senhor revelou para mim? A primeira coisa que o jovem faz quando se aproxima de Jesus é o quê? Ajoelhar. Para nós, crentes, não há nenhuma dificuldade em ajoelhar. A coisa mais fácil para crente é ajoelhar-se. Nós não temos dificuldade em nos prostrar diante de Deus. Não há dificuldade. Aonde está a dificuldade? É entregar o coração. A gente chega para Deus, a gente fala um monte de coisa. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Deus, o Senhor faz isso, Deus, o Senhor faz aquilo outro. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo outro. Aí você fala, aí a dificuldade começa a acontecer, começa a aparecer. No momento em que Deus diz, para de falar, porque agora eu vou falar. E quando Deus começa a falar, pastores, aí que a coisa começa a complicar. Porque quando você vem com um discurso formal, com um discurso montado, com palavras ensaiadas para falar com Deus, ele diz, nananina não, eu conheço o teu coração. Eu sei o que se passa aí dentro. Por isso que a Bíblia diz que não é por muito falar que vós serão ouvidos. O jovem chega para Jesus e a primeira coisa que ele fala na tentativa de impressionar Jesus é se ajoelhar. Por quê, pastor? Porque na época de Jesus havia muitos rabinos, mestres da lei, e eles gostam dessa coisa, dos seus
admiradores se ajoelhar para eles ovacionar ele se sente com o ego lá em cima. Aí esse homem pensou que estava fazendo o mesmo com Jesus. Vamos lá impressionar ele é um mestre. Ele falou, bom mestre. Sabe aqueles elogios meio desproporcional? Você fala, tem alguma coisa aí por trás disso? Sabe, esse elogio não bate, não fecha. Essa fala não fecha, não condiz com os comportamentos. Aí ele chega e diz, bom mestre. Aí Jesus diz, por que me chama bom? Você não pode chamar Deus de bom até que você experimente a bondade de Deus. E a bondade de Deus está no fator de que você renuncie à sua velha vida. Ele se prostra diante de Jesus. Mas a dificuldade está, quando você começa a discorrer o texto, você encontra a dificuldade, está em entregar o seu coração. Porque a Bíblia diz que aonde estará o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Porque Jesus disse, você conhece a lei? Ele disse, eu conheço a lei, Senhor. Eu entendo tudo isso desde a minha juventude. O que ele quis dizer? Desde os meus 13 anos de idade, um momento ápice em que o jovem judeu passava pela mitzvah, decorava todo o Pentateuco, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, as 613 leis, ele sabia de quais são, já disse, eu conheço cada uma delas. Aí Jesus disse, legal. A dificuldade nossa está no fato de nós não conseguirmos entregar o nosso coração para Deus de verdade. É aí que se instaura o impossível em nossa vida. Por quê? Eu separei algumas razões, e no máximo aqui 3, obrigado querido, no máximo aqui 3. Algumas razões da nossa impossibilidade. Primeira razão está porque somos limitados ao tempo e ao espaço. Então aí se instaura algumas impossibilidades na nossa vida. A segunda razão é porque somos circunstanciais. Aquilo que para mim há um tempo atrás era impossível, hoje não é mais. Hoje não é mais. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em Nova York, ali perto da ponte de George Washington. E eu chegava muito cedo, porque quem me dava carona tinha que ir cedo para me deixar lá. E então eu ficava lá 2h30 esperando até a hora de eu ir trabalhar. E na época do inverno, então eu ficava debaixo de uma cobertura assim, frio, caindo neve, e eu ficava lá até a hora de eu entrar no trabalho. Aí eu vi o pessoal entrando num comércio e saindo com o copo na mão. E eu desejava muito entrar lá e comprar um café. Mas para mim aquilo era impossível, porque eu tinha medo de que alguém falasse comigo e eu não soubesse responder. Ou alguém me parar na porta, porque era muito cedo da manhã, escuro ainda. No inverno aqui escurece, às 7 horas da manhã está escuro ainda. E eu ficava pensando, Deus, vou, não vou. E eu ficava ali, aí o frio ia aumentando, a neve caindo, e às vezes chovia, eu dizia assim, vou, não vou. Olha a vontade de tomar o café, eu vi o pessoal saindo, entrando e saindo, com o copo na mão, eu dizia assim, oh meu Deus, que vontade que eu tenho. Até que um dia eu rompia com isso, falei, não tenho, vou ter que romper com isso. Naquele momento, aquilo para mim era extremamente impossível. Hoje, não penso 2 vezes. Quando me vejo, já estou lá dentro comprando café. Pastor, se eu falo inglês? Não. É porque eu criei uma barreira. Eu criei uma circunstância para mim impossível. Então, algumas circunstâncias na nossa vida, elas são temporárias. Ou porque somos circunstanciais. É o estado, o que caracteriza o estado atual das coisas. Agora, neste momento, olhe para você. Existem algumas coisas impossíveis na sua vida.
É por essa razão que a maioria de nós estamos aqui, porque a campanha é conquistando o impossível. Qual é a resposta, pastor, para essa minha indagação? Perseverança, continuar, ir além, romper essa barreira na sua vida. A terceira, e não menos importante, porque por natureza, Renato, somos incrédulos. Por natureza. Naturalmente falando, somos incrédulos. E o que é a incredulidade segundo a Bíblia? Indisposição de crer. Somos indispostos às vezes, por N razões. Porque às vezes a vida bateu demais em nós. Às vezes a vida foi injusta demais com a gente. A gente já sofreu tanto em algumas áreas que a gente olha e fala assim, não, isso não é pra mim não. A gente já sofreu tanto em algumas circunstâncias na nossa vida que a gente indispõe a crer. Eu não quero crer nisso. Por quê? Eu já me entreguei a isso. Eu já confiei demais e fui assaltado na minha crença. Abusaram da minha crença, abusaram do meu modo de crer. E o meu crer não foi suficiente para me romper com essa barreira. E aí nos tornamos indispostos a crer. Então aí se instaura algumas impossibilidades na nossa vida. Para este jovem do texto, o impossível dele estava em pegar tudo o que tinha e dar aos pobres. Porque o texto diz, ele possuía muitas fazendas. Muitas fazendas. Mas Jesus disse, uma coisa te falta. Sabe quando você vai conversar com alguém, você ensaia um discurso, você se convence que o seu discurso vai ser bom. Tem uns irmãos que têm dificuldade de falar comigo, que acham que eu tenho sempre uma resposta para tudo. É difícil falar com o pastor dele, que ele tem sempre uma resposta para desbaratinar o que eu vou falar para ele. Sabe quando você monta um discurso e você se convence que o seu discurso vai ser power? Mas ninguém escapa desse meu argumento agora. Esse jovem chega para Jesus montado, convicto. Agora eu vou. Talvez esse jovem, o texto não deixa claro, mas talvez esse jovem bateu em muitas portas em busca dessa resposta. Ele nunca encontrou uma resposta satisfatória. Ele nunca encontrou uma resposta que fosse de encontro à verdade do seu coração. Se ele chega até Jesus, é porque ele já cansou de chegar aos rabinos daquela época e buscar uma resposta, e nenhuma resposta foi satisfatória. Porque Jesus não era um mestre comum. Jesus não era um rabino comum daquela época. Jesus, por muitos, era considerado um herege, inaceitável. O discurso de Jesus era difícil de ser engolido por muitos mestres daquela época. Era inaceitável. Jesus quebrava a ordem natural das coisas. Jesus quebrava muitas vezes os protocolos que os próprios rabinos estipulavam e exerciam. Difícil, você vai ver um ou outro rabino daquela época chegando para Jesus e tentando conversar com Jesus. Mas a grande maioria abominava Jesus. Para este jovem chegar até Jesus, ele já teve que bajular muitos outros. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que já andou por N caminhos, por N religiões, na busca de respostas. Mas hoje Deus te trouxe aqui para fazer você se curvar diante do único Senhor Todo-Poderoso. Interessante que Jesus não quer o seu discurso. Jesus não quer a sua falácia. Ele não quer a sua oratória. Ele não quer as tuas justificativas e as tuas razões. Ele quer apenas o teu coração. Porque Salomão disse, de tudo que o homem deve guardar, guarde o coração.
Porque até a própria Bíblia diz: este povo me honra com os lábios, elogia-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus quer o seu coração. Ele quer a verdade que está aí dentro. E algumas verdades que ninguém sabe. Se souber, só a graça de Jesus. A verdade dentro de nós, que a maioria não pode jamais saber, e Jesus sabe. E aí nós tratamos Jesus como consideramos os homens. Temos medo de nos abrir. Mas esse jovem, ele chega para Jesus, e talvez ele faz o mesmo discurso que fez com os outros mestres, mas jamais ele esperava a célebre frase: falta-te uma coisa. Porque talvez dos outros mestres que ouviu ele, só recebeu elogios. Você é bom, cara, você dá esmola, você é rico, você não tem problema nenhum. Você guarda a lei, porque na cultura judaica guardar a lei era um caminho para ser salvo. Já estava mais do caminho andado. Ele só recebeu elogio e tapa nas costas. Mas esses elogios não satisfaziam a sua alma. Esses elogios não preenchiam o vazio da sua alma. Até que ele chega diante de Jesus. Aí Jesus disse: falta-te uma coisa. Jesus não disse duas. Jesus não disse três. Jesus não disse quatro coisas. Disse apenas uma única coisa. Sabe o que é interessante? Que o texto disse que ele tinha muitas riquezas. Mas Jesus não disse: eu quero todas as suas riquezas. Jesus disse: falta-te uma coisa. O que significa dizer: não importa o tanto que você tenha, não importa o quanto você tenha, eu só quero uma atitude. Eu só quero um comportamento. Eu só quero um derramar-se diante da minha presença. Se você fizer isso, meu filho, esquece todas as outras coisas. Porque na teologia do apóstolo Paulo, Paulo disse: ninguém será salvo pelas obras. Não é pelas obras de justiça, é pelas obras da lei. Aí Jesus confronta esse jovem: falta-te uma coisa. O texto disse que ele emudeceu, entristeceu. Ele disse: eu pensei que ia receber elogios porque eu chamei ele de bom. Eu ajoelhei diante dele. Eu chamei ele de bom. Você quebra alguém, sim ou não? Você quebra. A Bíblia diz que aqueles a quem se humilha será aqueles a quem se... Não é o humilhado, é aqueles que si próprio humilha. Então, chegar diante de Jesus como sinal de se humilhação, eu já estou aqui humilhado diante dele. Ele vai passar a mão na minha cabeça, ele vai me abraçar, vai me beijar, vai me dar um aconchego, vai me receber bem, porque eu fiz assim com os outros rabinos. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus não é igual aos homens da terra. Ele é Senhor Todo-Poderoso, e diferente dos homens, ele conhece o nosso coração. Segura que ela vai. Você pode enganar quem você quiser. Você pode mentir. Você pode trapacear. Você pode montar um discurso. Você pode fazer o que você quiser. Mas diante de Jesus, o seu coração está escancarado. Quando Jesus disse: falta-te uma coisa, o jovem começou. É como eu estava dizendo, você vem com um discurso preparado, montado, se convence de que seu discurso vai ser bacana. Vou conversar, agora eu pego ele, agora eu desmonto com ele, agora eu ensaiei, eu pensei em todas as respostas, em todas as nuances da minha fala, eu decorei certinho, vou chegar lá e vou arrebentar. Igual às vezes eu pensei quando eu ia pregar: hoje eu vou quebrar tudo, chegar lá não sai nada. Jesus fala: não é você, sou eu. Não é a tua performance, sou eu. É a minha graça, é a minha unção, é a minha presença, é o meu Espírito que conduz. Aleluia.
Porque a palavra do homem não convence, a palavra do homem não salva. Não, nada. Quem salva é a presença de Jesus no ambiente. Quem convence o homem é a presença de Jesus no ambiente. Por isso, nesta noite, você não está diante de mim, você apenas ouve a minha voz, mas a fala aqui é de Jesus. Falta-te uma coisa. O que é que falta, pastor? Você entregar de fato o seu coração para Jesus. Talvez essa seja a única coisa impossível na sua vida. Mas aí, pastor, mas Jesus disse, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Não, não é. De fato não é. Capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, Deus chama Ezequiel para pregar para uma nação viva, gente de carne e osso. Só que Deus disse, olha Ezequiel, eles vão te ouvir, eles vão te ver, vão tocar em você, mas vão rejeitar cada uma palavra tua. Aí Ezequiel disse, ó Senhor, tá de brincadeira com a minha cara? O Senhor quer que eu pregue para um povo que não vai me ouvir, que vai rejeitar a minha fala? É, Ezequiel, mas não tem problema não, o capítulo 37 está chegando. E quando o capítulo 37 chegar, mesmo que esteja ossos, vai ouvir. A gente não quer ouvir Deus como vivo, caminhando, trabalhando. Aí Deus disse, eu vou apertar a situação, eu vou levar para o deserto, vou estreitar o caminho, lá vai ter que me ouvir. E tem gente que diz que é impossível de Deus fazer. O impossível está apenas aqui na sua cabeça, porque impossível é apenas um lugar. Impossível é apenas um lugar em que eu me coloque. Nessa noite, se você quer conquistar o impossível, precisa mover-se da onde você está. É necessário mover-se, movimentar. É preciso sacudir os esqueletos, os ossos. Ezequiel profetiza a esses ossos. Quando você profetizar, eles ouvirão a minha voz. O capítulo 2 era gente de carne e osso andando para lá e para cá. Ezequiel profetizando o povo. Conversa fiada. Deus? Deus aqui no nosso meio? Impossível Deus estar aqui no nosso meio. Há muito ele nos abandonou, ele foi embora. Não quero saber disso não. Cala a boca, Ezequiel. Aí Ezequiel come alimento nas fezes do animal. A mulher morre, prega pelado, fica nu, para tentar atrair a atenção do povo. Ninguém quer ouvir ele. Aí Deus disse, está chegando o capítulo 37. Quando o capítulo 37 chegar, vai ter que me ouvir. E como é que ouviu? Apenas ossos secos. A Bíblia diz que não era seco, era sequíssimos. O que significa dizer que com o sopro do vento, os ossos se moviam para lá e para cá. Que cenário horrível! Diferentemente, Deus está pregando para você aqui agora, que está me vendo, e diferente, eu estar no cemitério pregando para tumbas. Imagine um pregador dentro do cemitério pregando. A cena é horrível, né? Tá doido? Pregando para tumba aí? Deixa eu te perguntar essa noite. Quais as circunstâncias que Deus precisa criar para atrair a tua atenção? Quais as circunstâncias que Deus está se movendo para atrair a atenção sua a Ele? Porque esse jovem chega para Jesus com esse discurso. Aí Jesus disse, falta-te uma coisa. Aí você vem com o discurso montado. Aí você fala, igual a gente falou com o pastor Ed, fala. No final, ele dá 3 tapas nas costas e diz, tá bom meu filho, vamos orar. Falei nada, não adiantou nada, mudou nada. Você entende? Jesus não quer a tua fala, Jesus não quer as tuas falácias. Ele quer você derramado diante dele. Ele quer que você se entregue a Ele de verdade. Há impossível na nossa vida que demandará de um milagre.
há impossível na nossa vida que demandará da nossa natureza. Se eu pegar uma criança de 2 anos, a minha filha, ela vai ter dificuldades, e muita, de abrir a geladeira e de pegar aquilo que ela quer. Diferentemente da minha Teodora, que tem 8, que já sabe abrir a geladeira e pegar aquilo que ela quer. Sim ou não? E diferente de mim, com 38 anos, que já sei ligar o fogo e fazer um belo de almoço. Você entende? Você entende que impossível na nossa vida vai demandar da nossa natureza? Por isso, se você está vivendo uma circunstância de impossibilidade na sua vida, precisa entender, é de um milagre que eu preciso ou de tempo que eu preciso? Porque se é de um milagre, é com Deus que vai acontecer, é Ele que vai fazer. Se é de tempo, só precisa você saber esperar o tempo certo de acontecer na sua vida. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que precisa de um milagre para o impossível na sua vida, mas também estou pregando para gente que precisa mover-se em direção àquilo que Deus já estabeleceu. Porque no deserto, todos caminham, sim ou não? De velhos, de crianças a velhos, sim ou não? Agora, roupa e sapato não envelhecer, aí é só com Jesus, irmão. Todo mundo caminha no deserto, atravessa o deserto. Todo mundo criou mecanismo de defesa para o calor do dia e para o frio da noite. Agora, 40 anos, o mesmo sapato e a mesma roupa, só com Jesus. Você entende? Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que precisa desenvolver-se habilidades naquilo que Deus já determinou para a sua vida. Também estou pregando para alguém aqui essa noite que precisa viver o milagre que Deus já também determinou para a sua vida. Porque o impossível na sua vida é um lugar. Deus já determinou. Deus já disse, pega a vitória, pega a bênção, e você continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. Já vou terminar. Eu disse que não era impossível visitar Canaã, certo? Impossível era conquistá-la, sim ou não? Aí Israel sai do Egito, atravessa o deserto, o Mar Vermelho, e chega às margens de Canaã. Aí Moisés morreu. Agora Josué assume a liderança do exército e da nação. Aí Josué vai orar, pastores. Josué vai orar para conquistar uma cidade. Mas eu disse, Josué, você está orando por quê? Por que você está orando? Por que você está tentando me convencer de algo que eu já determinei? Você está orando para quê? Por quê? Eu não já disse lá atrás que vocês iam sair de lá e ia conquistar isso aqui? O que eu quero de você agora é que desembanhe a espada. Aí Josué insiste em orar. Aí Deus envia um anjo. Aí o anjo disse, se você não lutar, eu vou acabar com você. Tem gente que está sofrendo porque decidiu continuar no lugar de onde Deus disse, você tem que sair daí. Se move em direção àquilo que eu já realizei na sua vida. E como eu disse no começo da minha mensagem, a promessa de Deus não é para viabilizar as coisas, mas é para nos mover em direção a quem prometeu e fez a promessa. Deus não estava no Egito, Deus já estava lá em Canaã, esperando Israel chegar. Há impossível que demandará das circunstâncias.
a impossível na sua vida que você estabeleceu como impossível. Você colocou essa circunstância na sua vida como impossibilidade. Irmãos, eu não estou aqui falando para um público como um coach. Eu estou aqui falando para a gente crente de fé. Não estou aqui dando palestra motivacional, eu estou falando coisa de fé. Palavra de Deus. Se Deus já te deu uma palavra, se mova em direção a ela. Se Deus já disse vai, se mova. Se Deus já determinou algo para a sua vida, pare de criar circunstâncias de impossibilidades. Eu precisava, um tempo atrás, fazer um documento lá no consulado em Nova York. E aí eu pedi ajuda para um amigo meu, já mora aqui há muito tempo, que fala bem inglês. Ele disse, não vou poder ir te ajudar, não dá, não posso. Mas é muito simples. Vai lá assim, tal. Na cabeça dele, irmão, era a coisa mais fácil do mundo. Mas as palavras dele soavam para mim como a coisa mais impossível do mundo. Como é que eu, recém-chegado, vou sair daqui e lá para Nova York? Não sei pegar trem, não sei pegar ônibus, não sei nada, não sabia nada. Irmãos, por vários e vários dias eu fiquei ensaiando como eu ia sair daqui para ir em Nova York e resolver esse documento. E eu precisava resolver esse documento. Eu tô falando algo que na cabeça de alguém aqui, alguém pensa assim, esse pastor é retardado. Porque é muito simples resolver essas coisas. Mas a minha cabeça, irmãos, era a coisa mais impossível. Porque eu estava criando circunstâncias de impossibilidades. Eu estava pensando o que iam falar comigo. Eu estava pensando, se me perguntar essa coisa, o que é que eu vou falar? E se eu me perder, como é que eu vou me achar em Nova York? E se eu pegar o ônibus errado? E se eu pegar o metrô errado? E se eu entrar na rua errada? Como é que eu vou me achar em Nova York? Eu estava criando circunstâncias de impossibilidades. Aí eu fui orar. Entrei no quarto, fechei a porta, suando, dando calafrio, falei, Jesus, eu preciso ir lá fazer esse negócio, me ajuda, Senhor. É demais para mim, eu não consigo. Senhor, como é que eu vou sair daqui? Eu não sei nem o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, me ajuda. Aí, Deus não disse nada. Deus ficou em silêncio. Aí eu falei, eu tenho que ir, não dá, eu tenho que resolver isso. Não resolver, eu não estou enrolado, eu tenho que resolver. E eu suava, eu ensaiava, eu levantei. 2 dias de trabalho eu perdi, porque um dia que eu perdi não fui, porque eu fiquei com medo de ir. Falei, não vou não, vou deixar isso pra lá. Não vou nada, vou não vai dar certo. Vou me perder, vou chegar lá, vão falar inglês comigo, eu não vou saber falar nada. Vou me desesperar, vou dar um suador, um calafrio, fiquei em casa. Falei no outro dia, um dia de trabalho que eu perdi. Aí no outro dia eu falei, eu tenho que ir. Eu vou lá. Aí, eu fui. Coloquei no Google Maps, no metrô que eu tinha que pegar. Eu sabia chegar até no outro centro. Eu cheguei aqui, eu fui. Cheguei até. Falei até em línguas naquela estação. Eu olhava assim e dizia, meu Deus, consegui chegar aqui. Oh, glória a Jesus. Coração gelado, dando coração acelerado e agradecendo a Deus. Aí o Google Maps me dava a opção de pegar alguns ônibus que me deixavam na porta do consulado lá em Nova York. Ou outro metrô. Eu dizia, eu não vou pegar outro metrô não. Eu andei 1h30 a pé. Falei, eu vou a pé. Eu vou a pé porque se eu pegar esse metrô aqui, você chega embaixo, mas é tanta porta aqui, fala, meu pai do céu, não, eu vou a pé. 1h30 a pé. Chovendo. Cheguei lá igual um molhado. E cada rua que eu passava, eu olhava no mapa. E eu com medo do celular acabar a bateria, aí comprei aquela bateria extra, sabe? Falei, vou levar esse trem aqui, porque se acabar a bateria do celular, eu tenho isso aqui para carregar um pouco mais. E fui andando e eu estou pregando, tá, irmão? Presta atenção. Eu estou dizendo que há impossível na nossa vida que são circunstanciais. Nós criamos circunstâncias que impossibilitam a promessa que Deus já colocou em nossa mão. Resultado, cheguei lá.
Cheguei lá, peguei a fila. Aí, eu já não entrei na fila. Eu fiquei um pouco de canto, disfarçado, para ver alguém passar e ver como é que funcionava. Porque eu não sabia chegar lá. Aí um foi. Aí eu falei, ó, vou ficar aqui mesmo. Aí tinha um guarda sentado no banco. Eu falei, Jesus, que cabeça lá tá fazendo aqui? Meu Deus, se esse homem falar comigo, o que é que eu vou dizer? Meu pai, me ajuda, Senhor. Aí eu peguei o papel assim, meio que mostrei para ele assim, ele só apontou assim. Eu falei, ô, glória, tá certo, tô aqui, parece que tá certo. Cheguei lá, o homem resolveu falar inglês comigo. Eu falei, sangue de Jesus. Ô, meu pai, tá repreendido, me ajuda, Senhor. Aí quando a mão começou a suar, eu falei, meu Deus, me ajuda, Jesus, me dá graça, meu pai. Sabe por quê, irmãos? Para mim esse é um dos maiores impossíveis. Porque quem está aqui agora é um homem que veio do nada, da roça, sem escolaridade. Eu não estudei quando eu tinha que estudar. Eu tive que trabalhar. A minha família é pobre de maré desci, sabe? O fato de eu estar aqui hoje não é mérito meu, é mérito da graça, é uma promessa de Deus. Eu estou pregando para alguém que precisa mover-se em direção à promessa que Deus já estabeleceu para a sua vida. Pare de criar circunstâncias de impossibilidades naquilo que Deus já determinou para você. Por quê, pastor? Porque senão você vai fazer como eu, perder tempo da sua vida. Deixa eu te falar algo. Quando eu consegui resolver, eu vim de Nova York até Newark, rachando de dar risada, irmão. Eu vim rindo, o caminho eu voltei a pé de novo. Mas para rir agora, eu dava risada, irmão. O povo passava por mim e não entendia. Chovendo, caindo neve e eu dando gargalhadas. Por quê? Era a coisa mais simples da minha vida. Quando você mover-se em direção à promessa que Deus te deu, você vai ver que é simples demais. Mas enquanto você dizer assim, eu vou ficar aqui, é terra de gigante, só tem gigante lá, olha o tamanho do cacho de uva, é deste tamanho, mas olha o gigante, você vai continuar no deserto, é como fez Israel, todos que saíram do Egito morreram no deserto, mas eu vou pregar para alguém aqui essa noite, que vai se levantar em direção àquilo que Deus já determinou para a sua vida. Você precisa conquistar o impossível. O impossível está dentro da sua cabeça. O diabo criou circunstância, a vida criou circunstância, mas Deus está dizendo, não estou dentro da circunstância, eu sou a causa delas. Sabe por quê, irmãos? Porque Israel saindo do Egito, o percurso no máximo do Egito para Canaã, 13 dias. No máximo 13 dias, caminhando bem, 13 dias, evangelista, 13 dias, no máximo. A Bíblia diz que Deus leva Israel por um caminho chamado Piairode, que traduzido é beco sem saída. Deus estava provando para Israel que não é impossível viver 40 anos no deserto, se você tem a presença dele. Estou querendo pregar para alguém aqui essa noite, que se você tiver a presença de Deus na sua vida, aquilo que você considera impossível, Deus vai fazer virar fichinha diante dos seus olhos. Aí as pessoas não vão entender como que para mim é impossível e para ele é fácil demais, porque você tem o Deus do impossível, o Deus da causa impossível. Você aplicou ele no seu coração, você não chegou diante dele com falácias, você não chegou diante dele com discurso, você diz, estou aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser, eu vou onde o Senhor mandar eu ir, vou falar aquilo que o Senhor mandar eu falar, vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, mas eu vou mover em direção àquilo que Deus determinou para a minha vida. Eu cheguei em casa, irmão, por volta de umas 2 horas da tarde. Eu deitei na cama, eu dava tanta... Irmão, eu ria a tarde inteira, Renato. Como pode ser tão idiota, eu falando de mim mesmo, como pode ser tão abestalhado? Uma coisa tão simples de resolver.
Ninguém me disse nada. Cheguei lá, entreguei o papel. A moça, o cara fez o negócio. Me pediu apenas que eu fizesse outro negócio, outro cheque lá no correio. Fui no correio, a moça não falou nada, me deu o negócio. Eu fui lá, paguei de novo o negócio, peguei o papel, vim embora pra cá e disse: meu pai, se eu soubesse que era tão simples, eu perdi um dia de trabalho ontem. Oh, meu Jesus, me ajuda, me ajuda. Faça como o moço que chegou diante de Jesus. Se Jesus disse: você crê? Ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Pare de criar circunstâncias de impossibilidades. Aí eu aprendi a receita. Falei com Jesus agora. Com Jesus agora. Você não viu a menina aqui contando um milagre, a bênção que Jesus deu a ela? A Kathleen, da drive dela. Para ela foi um milagre, irmão. Para mim foi a coisa mais fácil do mundo. Não tive problema nenhum. O único problema foi a pandemia que atrasou o negócio. E toda vez que eu agendava, o negócio mudava, porque estava tudo fechado, não podia aparecer lá. O que para uns é um milagre, para outros é fácil. Porque à medida que você ganha experiências com Deus, você já sabe o caminho. Você não tem mais dificuldades. Você aprende a receita. Eu quero te dizer essa noite: saia das zonas, das circunstâncias. Rompa com as impossibilidades. Por isso, essa noite, convido você a colocar assim em pé. Já deu a minha hora, mais do que avancei no meu horário. Por quê, pastor? Porque Deus é atemporal.